Irmãos, hoje nós vamos continuar falando sobre as viagens missionárias de Paulo. Nós terminamos a primeira viagem, falamos sobre o Concílio de Jerusalém, quando eles tiveram ali um problema sobre circuncisão, tiveram que subir a Jerusalém para conversar com os apóstolos e para decidir se aqueles falsos irmãos estavam certos ou estavam errados. Graças a Deus que os apóstolos ratificaram a decisão e o que pregava Paulo e Barnabé, e não era necessário circuncisão como complemento para a salvação. Depois disso surgiu então uma pequena discussão entre Paulo e Barnabé, quando Paulo chama Barnabé para voltar às igrejas que eles tinham plantado anteriormente, e Barnabé aceitou o convite, mas Barnabé queria levar com eles João Marcos, que era sobrinho dele, ou primo, tem uma versão que traz primo. Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não queria. E aí teve uma pequena confusão ali, pequena por minha parte, porque a Bíblia diz que foi uma grande confusão. E Barnabé seguiu com João Marcos para Chipre, e Paulo pegou Silas e seguiu a segunda viagem missionária, iniciando a segunda viagem missionária. O tema dela é: às vezes Deus diz não. Às vezes Deus diz não. E nós, muitas dessas vezes, achamos que ele está errado, que ele poderia reconsiderar nos não dele, que ele está errado. Mas depois desse não, quando passa o tempo, a gente percebe que o não dele estava certo e os nossos sims estavam errados. Eu vou colocar um mapa aqui. Nós vamos sair aí da Antioquia, da Síria, lá embaixo, iniciando a segunda viagem missionária. Nós vamos passar por todas essas cidades aí, vamos passar pela Ásia, nós vamos chegar até em Filipos, lá em cima, ó, perto lá na Macedônia, lá em cima. Estão vendo? Nós vamos chegar até lá em Filipos. Nós vamos dar uma viajada com Paulo, e apesar de ele ter passado por várias cidades nessa segunda viagem missionária, ele é só o início dessa viagem. Então nós vamos, se o Senhor assim permitir, nós vamos falar sobre este assunto hoje, que o Espírito Santo nos abençoe, nos ilumine e prepare o coração de cada um de vocês para que a palavra seja recebida, e como foi orado aqui no início, se ainda há corações aqui que precisam ser convertidos pelo Senhor, que Ele faça. Não é o meu discurso, não é a minha capacidade, que ela não serve para nada, mas quem faz isso é o Senhor. Muito bem, então, como eu disse, após essa separação de Paulo e Barnabé, cada um toma o seu rumo e vai para um local. Só para nós, eu vou projetar aqui para aqueles que estão nos visitando, nós projetamos todos os textos aqui que nós vamos falar. Então nós vamos falar hoje sobre Atos 16, de 1 até 15, 16. Então todo o texto nós vamos projetar aqui. Para aqueles que nos visitam também, nós procuramos, não é regra, mas nós procuramos fazer a mensagem expositiva, versículo por versículo. Então, para nós sentirmos o contexto, aí de Atos 15, 39 e 41, que é sobre a Barnabé e Paulo. Então, Barnabé, levando consigo João Marcos, navegou para Chipre. Chipre era a casa de Barnabé. Barnabé era de Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Pois é, a primeira cidade que ele chega, essas cidades que nós vamos ver, Listra, Derbe, Icônio, são cidades que Paulo tinha passado na primeira viagem missionária. Ali ele tinha formado igrejas, ali ele tinha formado presbíteros, ali ele tinha deixado toda uma liderança. Então ele estava voltando para essas igrejas para confirmar aquilo que ele e Silas tinham deixado na primeira viagem missionária, para saber se os irmãos estavam bem, como que estavam as igrejas. Na época não tinha WhatsApp, não tinha celular, entendeu? Não tinha, então tinha que ir lá pessoalmente. Também não tinha metrô, tinha que ir no lombo lá. Então Paulo foi lá, juntamente com Silas, para saber como que estavam as igrejas, o que os irmãos estavam fazendo, se eles estavam precisando de apoio espiritual e por onde andar. Por quê? Nós não podemos esquecer que a perseguição era muito grande, principalmente dos judaizantes, que chegavam
nessas igrejas onde Paulo tinha pregado o evangelho da graça, e eles diziam que a graça não era suficiente. Eles precisavam fazer pelo menos 3 coisas: circuncisão, guardar dias santos e não comer carne. Então, essas 3 coisas principais, tinha outras, eram necessárias para que completar aquela salvação. Então, Paulo batia de frente com esses falsos irmãos ou judaizantes constantemente. Então, a primeira cidade que ele chega é Derbe, e logo em seguida em Listra. Em Derbe, onde ele tinha ido a primeira vez, ele tinha feito muitos discípulos. Olha aí, Atos 14, 20 e 21. Essa citação aqui é da primeira viagem ainda. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio em Antioquia. Essa Antioquia que ele volta é a Antioquia da Psídia, é lá em cima, e nós vamos ver daqui a pouco. Pois bem, quando ele chega na cidade de Listra, nessa segunda viagem missionária, Listra tinha acontecido um fato muito interessante na primeira viagem missionária. Foi quando Paulo curou, o Espírito Santo usando Paulo, ele curou aquele homem aleijado desde a infância. E ali, quando aconteceu esse fato, as pessoas ficaram entusiasmadas com aquilo, e eles foram para o meio da rua, querendo trazer touros, trazer bois, e sacrificar a Paulo e a Barnabé. E eles diziam o seguinte: os deuses baixaram até nós. Eles confundiam Paulo e Barnabé com deuses. Eles queriam dar adoração a Paulo e a Barnabé. Falando sobre isso no estudo passado, é interessante que o que tem de errado nisso? Tudo. Tudo. Puxa, mas peraí, eles curaram aquele aleijado. O que tem o povo fazer isso? Tem tudo. Porque o povo estava querendo tirar a honra e a glória do Senhor e colocar a honra e a glória em Paulo e Barnabé. O Hernandes Dias Lopes diz assim, tirar a honra da mensagem e colocar a honra do mensageiro. E como Paulo e Barnabé eram homens de Deus, eles quase rasgam as suas vestes e diz: aqui não, filho, não é isso. É justamente para vocês se libertarem dessas coisas que nós estamos aqui. Nós queremos que vocês não façam isso. Nós estamos pregando para vocês não fazerem mais isso. E vocês querem adorar a nós, sacrificar a nós. Está errado. E se você pegar o livro de Atos, você vai ver que eles, queimaram muita pestana para convencer aquele povo de que eles não eram deuses, que eles não mereciam glórias, e que a glória era ao Senhor Jesus. É igualzinho hoje. Entendeu? Que a glória é ao Senhor Jesus, e não aquelas pessoas que eles estavam ali pregando o evangelho, sendo usado pelo Espírito Santo, recebendo uma ordem, obedecendo uma ordem do Senhor, que era anunciar o evangelho e não receber glórias para eles. Muito bem, e a hora que ele chega nessa cidade de Listra, ali tinha um discípulo chamado Timóteo. Possivelmente, em decorrência dessa cura de Paulo lá, as pessoas apedrejaram. Enquanto uns estavam gostando, outros ficaram com inveja, os judeus. E os judeus apedrejaram Paulo, meteram pedra mesmo, a ponto de ser arrastado para fora da cidade e dá-lo como morto. Os ferimentos foram tantos que as pessoas achavam que ele estava morto. Só que aí ele levanta e entra na cidade e continua pregando o evangelho. É umas coisas assim meio doidas. Só que Timóteo era morador dessa cidade, e possivelmente Timóteo tenha presenciado o primeiro apedrejamento de Paulo ali naquela cidade. Na segunda viagem que Paulo passa para lá, por aquela cidade, Paulo conhece Timóteo. E como esse jovem era um jovem que dava bom testemunho, pregava o evangelho, era um cristão, e todas as cidades vizinhas gostavam, conhecia Timóteo, sabia do caráter daquele jovem, Paulo chama Timóteo para seguir ele na segunda viagem missionária, e ele segue a Paulo na segunda viagem missionária, e Paulo adota Timóteo como filho na fé. Lá em 2 Timóteo ele vai dizer isso, 2 Timóteo 1,5, ele diz assim, escrevendo para Timóteo, ele diz, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Essa era a fé que Timóteo tinha, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Esse é o testemunho que Paulo dá desse jovem,
um jovem temente a Deus, um jovem que tinha uma fé não fingida, um jovem que tinha aprendido da avó, tinha aprendido da mãe, e seguia os passos, pregava o evangelho, e Paulo chama ele para seguir a Paulo na sua segunda viagem missionária. Só que nem tudo é flores. Timóteo, a mãe de Timóteo era judia e o pai grego, portanto, tinha um problema, que era a famosa circuncisão. Atos 16:3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Mas e agora? Paulo circuncidou Timóteo. Irmãos, Paulo não tinha problema nenhum com circuncisão, desde que a circuncisão não fosse defendida como complemento para a salvação. O problema de Paulo com circuncisão é quando os falsos profetas tratavam a circuncisão como complemento da salvação. Você crê, pela graça crê, então você precisa ser circuncidado para ser salvo. Aí Paulo batia de frente. Agora, no caso de Timóteo, não era bem assim, porque Timóteo já era circuncidado no coração. Que Paulo fala justamente isso mais tarde, fala também em Romanos, que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. No livro de Gálatas, nós temos um problema sério, e depois nós vamos falar sobre isso, que Paulo, ele não aceita a circuncisão de Tito. E aí nós podemos pensar o seguinte, poxa, mas então é um contrassenso. Como é que ele não aceita a circuncisão de Tito e ele circuncida Timóteo? Vamos lá para Gálatas 2, 3 e 5. Diz assim, ó, contudo, quando ele sobre esse livro de Gálatas, e alguns estudiosos acreditam que ele foi escrito quando Paulo estava subindo para Jerusalém, para o concílio de Jerusalém. Então ele escreve assim, ó, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Irmãos, presta atenção no versículo que eu li anterior. Circuncidou por causa dos judeus daquele lugar. Não circuncidou por causa dos falsos irmãos. A diferença está justamente aqui. Circuncidou Timóteo por causa dos judeus. Não circuncidou Tito por causa dos falsos irmãos. Porque esses falsos irmãos, eles pregavam que era necessário a circuncisão. Já Timóteo era uma questão cultural. E o Hernandes Dias Lopes, ele argumenta dizendo o seguinte, Tito não foi circuncidado por razão teológica. Timóteo foi circuncidado por razão cultural. Um escritor chamado Simon Kistemaker esclarece que, no caso de Timóteo, ser um bom cristão não significa ser um mau judeu. E ainda, John Stott, ele diz o seguinte, mentes fechadas condenariam Paulo por incoerência, mas uma profunda coerência e um pensamento, mas havia uma profunda coerência em seu pensamento e ação. E diz mais, uma vez estabelecido o princípio de que a circuncisão não era necessária para a salvação, ele estava disposto a fazer concessões em sua prática. O que era desnecessário para ser aceito por Deus, era recomendável para ser aceito por alguns irmãos e evitar discussões infundadas. É por isso que Paulo aceita circuncidar Timóteo e não circuncidar Tito. E Paulo tinha nas suas mãos uma ferramenta muito pesada, muito poderosa, melhor dizendo. Quando ele sobe a Jerusalém, lá no concílio, os irmãos, Tiago, que não é o Tiago escrito, mas o irmão do Senhor, Pedro, eles escrevem uma carta aos gentios, dizendo assim para os gentios, olha, não é necessário que vocês sejam circuncidados, mas tinham que fazer pelo menos
3 coisas ou 4 coisas que eles recomendam aos gentios que não fizessem. Não come carne de animais oferecidos a ídolos, nem carne sufocada, nem sangue, e vocês se afastem da imoralidade sexual. Essas eram as recomendações. Ou seja, você cristão gentil, respeite os cristãos judeus. E você cristão judeus, respeite os cristãos gentios, não colocando sobre o ombro dele a carga da circuncisão, porque não é necessário. Porque não é necessário. E aí Pedro faz todo aquele discurso e dizendo que Paulo e Barnabé estavam corretos, não era necessária a circuncisão. Mas aqui no caso de Timóteo, é só uma questão cultural. Timóteo já era um filho de Deus, já era um servo de Jesus Cristo, já era um pregador da palavra, e a circuncisão não viria acrescentar absolutamente nada. Paulo só poupa tempo de ter que chegar em todo lugar e explicar coisa por coisa. Então Paulo só poupa tempo. E ele tinha em suas mãos a carta que Pedro e Tiago escrevem no Concílio de Jerusalém. E ele apresentava essa carta em todas as igrejas que ele passava. Olha aí o que diz em Atos 16, 4 e 5. Diz assim: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Que decisão é essa? A decisão que eu falei agora há pouco sobre a circuncisão. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e aumentavam em números dia a dia. Que igrejas que era essa? A igreja que ele passava nas viagens missionárias. Derbe, Listra, Icônio. Porque, irmãos, eram gentios que estavam sendo convertidos. Eram gentios. Não eram judeus, eram gentios. Então Paulo apresentava essa carta dizendo: olha, vocês estão no caminho certo. E eles ficavam felizes, porque eles não precisavam se sujeitar à lei dos judeus, aos ritos dos judeus, para completar aquilo que eles tinham recebido pela graça. Muito bem, até aqui foi uma introdução, uma pequena introdução do estudo, e agora nós vamos entrar no título. No título, às vezes Deus diz não. Muitas vezes Deus diz não. E por que Deus diz não? Olha aqui o que diz em Atos 16, de 6 a 8. Paulo está no meio, saindo ali de Icônio, praticamente, Listra, Derbe e Icônio. Aliás, Derbe, Listra e Icônio. E percorrendo a região frígio-gálatas, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentaram ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mícia, desceram a Troade. Pois é, Paulo tinha a intenção de pregar a palavra de Deus, ele saiu com esse intuito. E o Espírito Santo não permite ele pregar em certos lugares. Queridos, nós precisamos entender qual é o plano do Senhor nas nossas vidas. O que o Senhor tem para cada um de nós? Muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer a nossa vontade. E precisamos entender qual é a vontade do Senhor. Precisamos deixar de ser teimosos, desobedientes e insistentes, e buscar no Senhor qual é a vontade dele. Quantas vezes, se eu perguntar aqui, talvez quase todos, que insistiu numa decisão, e usando os termos da minha mãe, de 91 anos, que dizia o seguinte: demos com os burros na água. Quantas vezes nós tomamos decisões pela nossa teimosia, pela nossa insistência, pela nossa desobediência, e nos demos mal. No caso de Paulo, se não tivesse os outros versículos para nos esclarecer, nós ficaríamos sem saber o que estava acontecendo. Deus não queria que Paulo pregasse o evangelho naquela região? Sim, queria, mas não agora. Depois Deus queria. Agora, os planos do Senhor eram outros. A vontade de Paulo, Silas, Timóteo e os outros companheiros era anunciar o evangelho na Ásia.
Ele queria ir para Efésios, ele queria para Éfeso, ele queria pregar naquela região. E havia alguma coisa de errado nisso? Não havia nada de errado nisso. Eles estavam dentro da vontade do Senhor. Eles não estavam desobedecendo ao Senhor. Eles tinham feito planos para isso. Eles tinham se preparados para isso. Só que Deus queria a evangelização da Europa. Paulo queria ir para a Ásia. Só que Deus queria ir para a Europa. E eu vou dizer um negócio para vocês. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque o evangelho chegou até nós por Filipos. Se Paulo tivesse ido para a Ásia, o Brasil poderia ser uma China hoje. Já pensaram nisso? Poderia ser o Irã. Poderia estar adorando a boi ali fora. Ou rato. Já pensaram nisso? O plano do Senhor era a Europa. Os planos de Paulo era a Ásia. E o Senhor disse, não, você vai para a Europa. E Paulo foi para a Europa. Sensatez, obediência, relacionamento, percepção de que o Senhor estava no controle. A oração do Marco agora, logo atrás. O Senhor está no controle de todas as coisas. Quando a gente vê um texto desse, não há dúvida de que o Senhor está no controle. O Senhor tem os direcionamentos dele. Percepção de que o Senhor estava no controle, sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Afinal, quem que dirigia? É o Espírito Santo que estava conduzindo. A direção do avanço do trabalho missionário foram comandados pelo Espírito Santo. É ele que dizia, por aqui, por lá. Agora você imagina a situação de Paulo e Silas. Mas por que a gente quer pregar aqui nessa cidade e o Espírito Santo não deixa? O que há de errado? Mais para frente a gente vai ouvir o que há de errado. Aqui nós percebemos que não há discordância. Eu já vi alguém falar assim, mas há uma discordância entre o Espírito Santo e o Pai. Não há discordância nenhuma. O Pai queria a pregação do Evangelho, o Espírito Santo que estava direcionando para os lugares. Não há discordância nenhuma, há uma concordância entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque era da vontade do Pai que a pregação do Evangelho acontecesse. Mas havia um direcionamento do Espírito. Primeiro é para cá, depois você vai voltar lá. E nós precisamos orar ao Pai para que Ele nos fale, irmão, qual é a vontade dEle. Qual é a vontade do Pai nas nossas vidas? Para que nós não naveguemos desorientados, tentando ir para cá ou para lá, sendo que o Senhor tem uma direção para cada um de nós. Muitas vezes nós queremos tomar o nosso próprio caminho, e Provérbios 14, 12 diz assim, que há caminhos que ao homem parece que é muito bom, mas o fim dele é caminho de morte. Tem caminho que você pode dizer assim, puxa, mas não tem como dar errado. Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Mas é a minha vontade que está nesse negócio. Porque quando nós vamos buscar do Senhor, muitas vezes não é da vontade do Senhor. Talvez cada um de vocês tenha passado por uma experiência dessa. Salmo 39 diz assim, guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. O Senhor conhece o meu coração, conhece as minhas palavras, conhece o meu levantar, o meu sentar, conhece os meus pensamentos. Então guia-me, Senhor, mostra-me qual é a tua vontade na minha vida. Nós estivemos aqui há um tempo passado, um missionário chamado Jairo. Ele estava no Sudão? Quênia. E ele tinha um chamado, eu acho que foi o missionário mais novo que eu conheço, que foi para a África. Com 17 anos ele foi embora. E ele tinha um chamado para atender um povo, que eu não posso falar o nome do povo, por uma questão de segurança dele. E ele tinha essa intenção, o coração dele para atender esse povo. E chegou um período lá, que ele, puxa, eu tenho que atender esse povo. E o Senhor manda ele para o Egito. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? O povo que eu tenho é lá. O que eu estou fazendo aqui no Egito? Eu não quero, ele fica aqui. Senhor, eu sou muito mais útil lá naquele povo. E aí o Senhor mandou ele para o Egito. E chega no Egito, ele conhece um rapaz, um jovem, sedento pelo Evangelho, onde ele evangeliza aquele jovem é convertido. E adivinha de que povo que é aquele jovem? Justamente daquele povo que ele queria ir. Aí ele percebeu, agora eu sei porque que o Senhor me mandou para cá. Esse jovem vai ser muito mais útil lá entre o povo dele do que eu.
Mas como que a gente percebe isso? Quando nós estamos sensíveis para ouvir a voz do Espírito. Para dizer, Senhor, eis-me aqui, mostra-me qual é o teu plano na minha vida. E deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, procuramos desobedecer as ordens do Senhor também. Lembra de Jonas? O Senhor mandou ele para um lugar, ele foi para outro. Mandou pregar em Nínive e foi para Tarsis. Mas os planos do Senhor não são frustrados. Nem que ele tem que mandar um peixe vomitar você na praia, ele vai fazer isso. Os planos do Senhor não são frustrados. A desobediência muitas vezes é desastrosa. Lembra de Eva no jardim? O que o Senhor disse para ela? Ó, tem tudo isso aqui para você comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso aqui você não come, pois foi justamente aquele lá que ela comeu. E deu para o marido, e ele também comeu. E dali nós sabemos o desastre que aconteceu. Hoje a nossa sociedade, o homem, está disso aí por causa do pecado. E Paulo tinha relacionamento suficiente com o Senhor para saber que teimosia não era a melhor opção. Ele já conhecia o Senhor muito bem. Talvez Paulo não estivesse entendendo o que o Senhor queria com aquelas proibições. O que estavam fazendo naquele lugar. Pois Éfeso era a melhor opção para ele. Estava próximo. Éfeso é a melhor opção. Éfeso também era um local que precisava ouvir o Evangelho. Então por que Deus está impedindo que eles vão para esse lugar ou vão para outro local? Mas, como o Senhor, eu já disse aqui, o Senhor não é Deus de confusão, não demorou muito para Deus dar a resposta para Paulo. E da mesma forma que Ele deu a resposta para Paulo, Ele dá a resposta para mim e dá a resposta para você, no tempo dEle. Que até na resposta do Senhor, nós vivemos numa época de imediatismo, que nós achamos que nós temos que orar hoje e Deus tem que responder daqui 5 minutos. Se Ele não responder, Senhor, por favor, manda aí um WhatsApp com a resposta que eu estou precisando, urgente. Ele diz assim, à noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo estava em Troade, ele já tinha sido impedido de pregar na Bitínia, em Mícia, e ele já tinha chegado em Troade. E a partir deste momento, em Troade, parece que Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele se junta à equipe. Que ele começa a dizer, concluímos, partimos. Então ele se junta nessa comitiva e vai evangelizar junto com esses irmãos. Só que ele só vai até Filipos. De Filipos para frente, ele deixa a comitiva e ele fica em Filipos para manter aquela igreja ali crescendo. E depois, se você for olhar a carta aos Filipenses, logo do no capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo fala sobre a edificação daquela igreja, que era uma igreja que tinha sido fortificada e estava crescendo muito bem, talvez pela permanência de Lucas ali naquela igreja. Irmãos, a resposta estava dada. A partir de agora, havia uma outra direção. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas entendem a partir de agora qual é o chamado do Senhor. Deus tinha aberto a porta para uma localidade nova, um lugar novo. Pessoas precisavam ouvir o Evangelho. Havia um clamor por ajuda do outro lado. Pessoas que ainda não tinham sido alcançadas pelo Evangelho, precisavam ouvir da pregação do Evangelho. E aí eu quero citar um versículo aqui de Romanos 10, que diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. As pessoas estavam precisando ouvir de Cristo. As pessoas estavam sedentas que elas não conheciam, mas estavam clamando por ajuda. Estavam pedindo por socorro. O chamado era, passa a Macedônia e ajuda-nos. Havia um clamor, havia um pedido de socorro. Aquele jovem, aquele em pé, gritando e clamando para Paulo, passa, vem nos ajudar, vem para Macedônia, ajuda-nos que nós precisamos disso daí. Possivelmente,
muitos estejam fazendo o mesmo clamor hoje. E não a Macedônia, mas talvez passa o teu estado. Nós temos aí hoje amigos, parentes, irmãos de Minas Gerais, de Ponta Grossa ali, cidade. Passa o teu estado e ajuda-nos. Passa a tua cidade e ajuda-nos. Passa a tua rua, ajuda-nos. Abra a porta da tua casa e ajuda-nos. Abra o elevador e ajuda-nos. Irmãos, há um pedido de clamor. Saia da tua zona de conforto e ajuda-nos. Afinal, você foi ajudado um dia. Um dia alguém pregou o evangelho para você. Não despreze, não perca a oportunidade de falar de Jesus Cristo. Não que eu seja um exemplo neste ato, porque eu já perdi e perco muitas vezes. E não sei se acontece com vocês, mas cada vez que eu perco a oportunidade, o Espírito Santo me dá uma chuchada. E diz aí, ó, foi mais uma que você perdeu. Oh, Senhor, tem misericórdia. Não deixa eu perder outra. E isso acontece com você também. Passa a rua e ajuda-nos. O mesmo Espírito que havia dito dias atrás, agora dá a interpretação da visão. Concluímos que Deus nos havia chamado. O Espírito Santo dá a interpretação. Agora vocês vão para aquele lugar. Vamos para Filipos pregar o evangelho. Irmãos, eu quero só dizer que Troade, ela não foi discriminada pelo Senhor, não. Essa cidade, quando Paulo chega ali, ele não prega o evangelho. A gente pensa, mas por que Paulo não pregou o evangelho? Troade não foi discriminada pelo Senhor, não. Mais tarde, Paulo volta para essa cidade anunciar o evangelho. Vocês lembram de um episódio que quando Paulo estava pregando o evangelho e ele prolongou a sua mensagem até madrugada, e teve um jovem chamado Eutico que estava sentado na janela e caiu do terceiro andar e morreu? Esse fato aconteceu em Troade, onde Paulo estava pregando o evangelho, e está no livro de Atos capítulo 20. Então Paulo depois volta ali para Troade e continua pregando o evangelho. Mas a viagem continua, e eles chegam a Neápolis, mas Neápolis é uma cidade portuária, também não era ali o alvo do Senhor. E de Neápolis eles vão para Filipos. E enquanto não chegaram a Filipos, eles não sossegaram. A gente vê isso aí em Atos 16, 11 e 12. Diz assim, ó: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Esta cidade, Paulo encontrou essa cidade murada, uma cidade de 5 a 10 mil habitantes, uma cidade que precisava ouvir o evangelho. E como eu disse no início, e vou repetir porque isso me marcou muito, esta cidade foi a entrada do evangelho na Europa, através de Filipos. Através daqui, o evangelho foi para a Europa, foi para a América e chegou até o Brasil. E Deus queria que Paulo e Silas firmasse, fortalecesse, criasse, abrisse ou plantasse uma igreja ali naquela cidade. E assim que eles tiveram a oportunidade, nós vamos ler em 16, 13 de Atos, assim que eles tiveram uma oportunidade, no primeiro sábado, eles saíram da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Na primeira oportunidade na cidade, no primeiro sábado, eles saíram para junto de um rio, e ali tinha um local de oração, e ali eles começaram a pregar a palavra. Essas mulheres, parece que elas conheciam o lugar primeiro, elas sabiam deste lugar, e elas iam para este lugar para ouvir os ensinamentos da palavra. E nesse dia, neste sábado, o ensinamento foi um pouco diferente. Ali, junto com aquelas mulheres, tinha uma mulher chamada Lídia. A Bíblia nos diz que ela era de Tiatira. Ela não era daquela cidade. Ela estava a mais ou menos 600 quilômetros de distância. Possivelmente ela tenha ido para aquela cidade porque Tiatira
Se você pegar as igrejas de Apocalipse, Tiatira trabalhava muito com tintura, com tecido, e Lídia vendia púrpura. Ela mexia com tinturaria, mexia com tecido, e ela sai de Tiatira, ela vai para Filipos, talvez para estabelecer negócio, alguma coisa nesse sentido. E esta mulher estava junto com as outras, ouvindo o evangelho que era pregado. Atos 16:14 diz assim, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. É interessante que não era a primeira vez que elas tinham ido para aquele lugar, porque a Bíblia diz que aquelas mulheres concorriam para aquele lugar, elas iam sempre para aquele lugar, mas naquele sábado, o Espírito Santo abriu o coração daquela mulher para que recebessem a Cristo, para entender o que Paulo pregava. Irmãos, essa iluminação e persuasão divina são necessárias para que o coração cego pelo pecado possa reagir favoravelmente ao Evangelho. Se não for essa ação do Espírito Santo, não há como o coração do homem reagir ao Evangelho. Isso é trabalho do Espírito Santo. Isso nós vemos no livro de capítulo 16 de João, que diz assim, todavia, Jesus falando, todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, falando aos discípulos, aos apóstolos, sobre a partida dele. Se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Irmãos, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Quem abre o entendimento é o Espírito Santo. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos cumprindo a ordem do Senhor, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu não sei quem será salvo, eu não sei quem será convertido, eu não sei quem o Senhor vai tirar. Eu acho fantástico esse Colossenses 1:13, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual há redenção dos nossos pecados. É Ele que nos transportou. Você vai para Efésios 2, diz assim, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Você vai para Romanos 5, justificados, pois, em Cristo temos paz com Deus. Irmãos, é o Espírito, é o Senhor que arranca-nos, que me arrancou a cada um de vocês do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa mulher tinha ouvido dessa palavra quantas vezes, mas neste dia o Espírito Santo capturou o coração desta mulher. Este ato, o homem natural, ele não consegue perceber isso, muito pelo contrário, isso para ele é loucura. E isso nós encontramos em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não consegue ter essa percepção, irmãos. O Senhor capturou o coração desta mulher. Ela foi a primeira convertida na cidade. E ela foi a primeira convertida na Europa. Ela desceu para aquele rio, Lídia, e voltou uma filha de Deus. Apesar dela ser, a Bíblia dizer que ela era temente a Deus. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu ainda a isso. Depois deste ato, a mulher abre as portas da casa dela e pede para os missionários se hospedarem ali na casa de Lídia. Eu quero terminar
fazendo algumas aplicações desse texto para nós, desse estudo. Primeiro, para aqueles que creem, o Senhor lhe dirige os caminhos, mesmo que para muitos isso seja loucura. Se você crê no Senhor, se você já é um novo nascido, se você fala, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Jesus Cristo, eu tenho certeza que os meus pecados foram perdoados ali naquela cruz, eu nasci de novo, o Senhor me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Se você crê nisso, meu irmão, o Senhor dirige os seus caminhos, na vontade dEle, não nas suas, nem nas minhas. A nossa é egoísta, a nossa vontade é imediatista, a nossa vontade é muito para mim. Mas a vontade do Senhor, ela é o quê? Boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade do Senhor. Segunda aplicação. O Senhor continua no controle de todas as coisas. O Senhor continua no controle do mundo. Irmãos, esse mundo não é como uma teologia que nós ouvimos, que Deus fez do mundo um relógio, deu corda e deixou ele funcionar sozinho. Não. O Deus que eu conheço, Ele controla todas as coisas. Pastor Glênio tem uma fala que eu acho interessante, diz assim, esse é o Deus que contabiliza cabelos, é o Deus que se importa com pardais, é um Deus que se importa com folha de árvore, é um Deus que se importa com cada um de nós, se importa com você. Terceira, um não do Senhor para Paulo proporcionou que o evangelho chegasse até nós. Não que os planos do Senhor não pudessem fazer isso posteriormente, mas um não do Senhor para Paulo naquele momento proporcionou que o evangelho chegasse até a Europa. E uma última aplicação. Talvez aqui muitos já tiveram os seus planos frustrados pelo Senhor, mas depois percebeu que foi um grande livramento confirmado pelo Senhor. Talvez se a gente abrisse aqui, muitos aqui teriam uma experiência para contar, um exemplo de que tinha algo para acontecer, tinha um plano, e estava certíssimo de que aquele plano era do Senhor. Mas o Senhor foi lá e frustrou aquele plano. Eu tenho uns par deles. O Senhor foi lá e frustrou aquele plano seu. No momento, todos nós ficamos irritados, achando que Deus errou. Mas depois, esta correção nos traz alívio, nos traz gozo, nos traz livramento mesmo. Aí você olha passar e fala, Senhor, muito obrigado. Porque se eu tivesse ido para lá, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse agido assim, eu estaria hoje numa situação muito difícil. Irmãos, às vezes Deus diz não, mas o não do Senhor nunca é um não vazio. O não do Senhor sempre tem um propósito nas nossas vidas. Amém?